Eu jamais soube ler. Meu olhar de errata apenas deslinda as feias falses dos grifos e se refrata. Onde se lê, leia-se. Jornalismo, história, literatura. Que linha é essa que une essas três vertentes em uma única obra? Hoje, nosso programa encontra com Laurentino Gomes para redescobrir a história do Brasil. Um país que tinha tudo para dar errado. Em 1822, o Brasil passa por uma grande transformação com a sua independência. Passagem que nós já conhecemos bem dos livros de história ganha uma nova narrativa com a visão de Laurentino Gomes. Então eu percebi que havia lá fora, na rua, um público carente de história do Brasil, que não estava comprando os livros acadêmicos por algum motivo, que eu suspeito que seja de linguagem. Então eu percebi que havia uma oportunidade para contar a história do Brasil de uma forma mais didática, mais acessível, mais literária. Essa acho que é a grande novidade dos meus livros. Ou seja, de tornar esse conhecimento acadêmico, produzido nos centros de pesquisa, acessível para um público mais amplo, não especializado no tema. Por isso que eu uso, por exemplo, essa linguagem provocativa de capa, como uma rainha louca, um príncipe medroso, um homem sábio e coisa assim, que é para capturar a atenção desse leitor mais leigo. Laurentino Gomes é jornalista e em 1808 e no mais recente 1822 utilizou elementos da reportagem para escrever livros que convergem em si elementos do jornalismo, da literatura e da história. Não, eu sou jornalista o tempo todo nos meus livros, né? Eu faço livro-reportagem, ou seja, eu bebo na fonte dos historiadores que já estudaram os documentos, as fontes primárias, mergulharam nos arquivos e trouxeram visões novas sobre um personagem, sobre um acontecimento. Então, essa é a minha base de pesquisa. Agora, eu faço reportagem, porque eu não me limito a estudar os documentos e os livros. Eu vou também aos locais em que as coisas aconteceram. Que, curiosamente, apesar da distância no tempo, tem muita informação hoje. A alma feminina com toda a sua intensidade, toda a sua força, toda a sua sensibilidade. Unindo uma visão de mundo diferenciada e qualidade literária, Adélia Prado é considerada uma das principais autoras da atualidade. E é com ela que a gente conversa hoje. Adélia, sua poesia, ela permite a revalorização da identidade feminina, né? Da mulher como um ser pensante, maternal. Qual que é o equilíbrio do feminismo enquanto um movimento e do feminino? Quer dizer, a mulher reivindica de maneira muito acentuada direitos civis igual dos homens, direito de votar, ser votada, ser considerada cidadã, né? Agora, o feminino é outra coisa, é uma qualidade de natureza que até biologicamente nós temos por obrigação de vivê-la de maneira plena, mas que também faz parte da experiência do homem, da parte masculina da humanidade, né? E o feminino tem tarefas e atitudes muito específicas nossas. Eu separei um trecho de uma declaração do Carlos Drummond de Andrade que diz o seguinte sobre a senhora. Adélia Prado é lírica, bíblica, existencial. Faz poesia como faz bom tempo. Esta é a lei não dos homens, mas de Deus. Adélia é fogo, fogo de Deus em Divinópolis. Eu queria que você falasse para a gente um pouco da religiosidade na sua poesia, Adélia. As informações de caráter religioso que estão na minha poesia se deve ao fato de eu ser uma pessoa que teve uma educação religiosa, aqueles elementos todos fazem parte daquilo que constitui a minha vida, a minha convicção profunda, etc. e tal. Mas o que é religioso é a própria poesia. A poesia é religiosa na sua essência. Não é porque a poesia fala de Deus que ela é religiosa, não. É por causa da beleza. Poesia é forma, é beleza. E beleza é religiosa. Adélia, o Fórum das Letras ele permite esse contato mesmo do autor com o leitor. E isso é muito importante para os leitores, porque eles imaginam as pessoas que escrevem os livros, os autores, mas às vezes não têm um contato. É importante para eles e para vocês, é importante também. É importante nessa situação o retorno que a gente tem de leitores, né? Mas eu sempre tenho muito medo de conhecer autores. Então, é um perigo que o leitor corre, né? Que fala, mas é essa pessoa aí que escreveu esse livro, ele passa até a desgostar do livro. Pode acontecer isso. É fraterno. A poesia é fraterna, né? A despeito dos seus autores, né?
Adélia, muito obrigada pela entrevista, por sua presença aqui hoje. A poesia em diversas formas. Poeta, advogado, publicitário e professor, Décio Pignatário marcou presença no Fórum das Letras. Você assiste a recital em homenagem a ele. Décio Pignatário figura entre os importantes nomes da poesia concreta e ainda tem trabalhos como ensaísta, além de lecionar e traduzir obras. Carlito Azevedo, Frederico Barbosa e Adriano Botelho reverenciaram o poeta em mais uma noite de homenagens no Fórum das Letras, com a apresentação de Ednei Silvestre. A homenagem ao Décio é muito bem-vinda porque ele é um dos alicerces de um tipo de poesia que é a poesia concreta. E muitas vezes no Brasil a gente esquece o começo de tudo. Quer dizer, se não houvesse o Décio, não haveria todo o desenvolvimento de poesia contemporânea e moderna que temos hoje. E o Décio é um homem de 80 e alguns anos. Ele precisa ser lembrado, é preciso que as pessoas saibam que ele existe e é uma força criadora, até hoje. E quando você usa aquela palavra, ela já vem contaminada por um dicionário especial que é toda a sua vida e é o seu cérebro. Ou, se você quiser, é também o seu coração. Então, ela ganha um significado especial. E assim ganha também no poema. Pois que a palavra no poema, num verdadeiro poema, não tem o significado de dicionário. Ela se contamina do ritmo e das outras palavras do poema para ganhar significado. Já sentiu o ácaro da rosa ausente? Já mastigou o pano? Já viu a romã dar-se à luz engrenar? E o golfinho saltando para o teu útero? Discutir a arte, repensar a literatura envolvendo diferentes grupos na construção contínua da nossa cultura. Este é o objetivo do Fórum das Letras, realizado pela Universidade Federal de Ouro Preto. E você ainda pode participar desta rica programação. Acesse o site www.fop.br e confira o que espera por você. Até lá!